Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bênção de Deus. Você que está nos acompanhando, convido você a abrir a sua Bíblia. Malaquias, capítulo 1, tá? Já no finalzinho lá do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 1. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6. Amém? Glória. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde estará a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereçais o coxo, o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, teu príncipe. Terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acende de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascer do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançar-te ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereçais roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez eu te peço nesse instante a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, e usa-me como instrumento em tuas mãos, canal de bênção, Senhor, meu Deus, para estas pessoas que nos acompanham, buscando do Senhor uma resposta, buscando resposta de oração, Senhor, buscando, Senhor, alívio, Senhor, meu Deus, para o seu sofrimento, Senhor, meu Deus, conforto para as suas almas, que nesta noite o Senhor possa me usar, Senhor, como canal de bênção para as suas vidas, ó Pai. Senhor, e que tudo, Senhor, que acontecer, seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como é que está aí, Nil? Tá bom aí o áudio, a transmissão? Glória a Deus. Bênção. Escute. Confesso a vocês que hoje eu estava lendo este texto e li esse texto com muito espanto. Com muito espanto, porque é impressionante, tá? É impressionante. É algo profético. E você já entenderá o porquê do meu espanto. E eu espero que você esteja sensível esta noite para entender e compreender aquilo que Deus quer com você, tá?
A gente leu a partir do versículo 6, do 6 e o 9. O texto ele fala a questão da falha em honrar a Deus. Perceba que quando Deus ele está falando, ele vai fazer uma comparação, ele vai dizer que é Pai, ele vai dizer que é Senhor. E nada mais natural do que um pai ou um senhor, ele ser honrado pelos seus filhos, ou por aqueles ao qual deve devido respeito e obediência. Porém o Senhor ele não estava recebendo a honra que lhe era devida. Veja o que ele vai dizer. O filho ele honra o pai, o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Deus aqui, ele está falando que ele não estava recebendo a honra devida. Como Pai, como Senhor, não havia honra e não havia temor, não havia respeito algum para com Deus. E como nós honramos ao Senhor? E como nós teremos temor ao Senhor? Que respeito é esse de que o Senhor fala? Que honra é essa de que o Senhor fala? Não há honra. Não há maneira melhor de honrar um pai. Ou o pai, não há uma melhor maneira de ser honrado pelos seus filhos do que a obediência e a submissão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo falar nas minhas pregações, nas igrejas onde eu passei, e esses dias vendo um texto do irmão Daniel, lá da nossa Central Atos, e eu me lembrei muito bem disso. Tá? Muitas vezes nós cobramos dos nossos filhos obediência e submissão. Muitas vezes nós questionamos, achamos ruim ou questionamos a atitude, o comportamento de nossos filhos. Exigimos obediência. Exigimos dos nossos filhos obediência, temor, respeito. E quando normalmente o filho, isso acontece mais na adolescência, na juventude, ele quer bater de frente ou ele vai questionar a vontade do pai e da mãe, os pais eles vão logo usar do pretexto de dizer: quem é que cuida de ti, quem é que dá as tuas roupas? A cama onde tu dorme, quem foi que comprou? Quem é que põe comida na mesa? Eu quero usar deste princípio, o qual você utiliza na sua casa, para você entender o teu relacionamento com Deus. Aleluia. Para você entender o quanto ao passar do tempo, aos longos dos anos, nós fomos se acostumando, levando uma vida religiosa e de hipocrisia. De hipocrisia, porque nós cobramos dos nossos filhos aquilo que nós não honramos, aquilo que nós não damos ao nosso Pai Celestial. Aleluia. Cobramos que os nossos filhos sejam obedientes. Cobramos que os nossos filhos, eles venham nos dar atenção, quando nós não damos atenção à voz do Senhor, quando nós rejeitamos o nosso Pai Celestial. Aleluia. Aleluia. É ou não é hipocrisia? Aleluia. E quem é que te dá o fôlego de vida? Quem é que te sustenta? Quem é que te dá saúde? Aleluia. Quem é que tem provido e colocado o sustento na tua mesa? Aleluia. Quem é que tem te dado livramento? Louvado seja o nome do Senhor. Não foi por acaso o teu Pai Celestial a quem tu deve honra, respeito, obediência e ser submisso? Se queremos realmente respeitar o Senhor e honrá-lo, nós devemos obedecer a sua palavra, atender a sua palavra, andar conforme a sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Eles não estavam dando a honra devida ao Senhor. E eles desprezavam o nome do Senhor. Desprezavam o nome do Senhor e eles ainda tinham a ousadia, ou melhor dizendo, o atrevimento de perguntar ao Senhor: onde foi que nós desprezamos o teu nome? Deixa eu dizer uma coisa para você. O nome ele simboliza caráter, obras. O nome ele simboliza reputação, principalmente aqui no tempo bíblico. Aleluia, Deus estava dizendo: vocês desprezaram o meu nome. Eles perguntavam: quando nós desprezamos o teu nome? Aleluia. Certamente eu sendo pastor, se eu fosse chamar a atenção dos obreiros e da liderança da minha congregação, alguns deles certamente iriam ter essa mesma reação. Ora, se o povo está tendo essa reação com Deus, quanto mais comigo. Veja o que eles vão questionar: quando foi que nós te desprezamos? Aleluia, talvez você não aceite, talvez você não concorde, mas por muito tempo nós desprezamos o nome do Senhor. Por muito tempo o nome do Senhor ele foi desprezado. Aí alguns, vivendo de uma falsa aparência de santidade, talvez se questione: quando nós desprezamos o nome do Senhor? Aleluia. Deus ele responde. O versículo 7 em diante, Deus ele começa a responder a pergunta que eles fazem no versículo 6, quando perguntam: quando foi que desprezamos o teu nome? Deus ele vai responder falando que o nome dele foi desprezado quando eles colocaram pão imundo, oferecendo pão imundo, quando o pão imundo foi colocado sobre a mesa. Aleluia. Esse pão imundo aqui fala de um pão não preparado corretamente para o culto a Deus. Um pão imundo. Pão que não foi preparado corretamente para o culto a Deus foi colocado em cima da mesa. Esta mesa simboliza o sagrado, o qual estava sendo profanado, o qual eles estavam tratando aquilo ali como algo comum, como algo sem valor, mas aquilo ali era algo sagrado e separado. O nome do Senhor, ele foi por muito tempo desprezado. Todas as vezes que não houve um preparo para cultuá-lo, todas as vezes que o Senhor foi cultuado de qualquer jeito, de qualquer maneira, todas as vezes que você tratou o culto ao Senhor assim como você trata qualquer outro momento de entretenimento, o nome do Senhor foi desprezado. Todas as vezes que você se dizia cristão, crente evangélico, representante do reino de Deus, porém o teu comportamento envergonhava o nome do Senhor. Isto é algo sério. Algo sério, porque o nome representa o caráter, as obras, a reputação. Você estava manchando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desse versículo 6 ao 9, fala da questão da falhar ou honrar a Deus. Aleluia. Falharam no princípio de honrar ao Senhor, oferecendo animal deficiente. Quebraram este princípio, o qual a palavra do Senhor enfatizava de maneira clara de que o animal ele tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Tinha que ser um animal macho, novo, sem mancha. E eles falharam neste princípio de honrar a Deus. A qualidade da oferta, escuta isso e guarda isso no teu coração. A qualidade da oferta
determina o lugar que o Senhor ele tem na tua vida. Entenda o que o Senhor está falando nesta noite. A qualidade da oferta, ela mostra, ela determina, ela revela o lugar que Deus ele tem na tua vida. A qualidade daquilo que tu oferece a Deus vai determinar o lugar que ele tem na tua vida, se realmente ele está ocupando um lugar de devida importância. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Então aquilo que tu vai oferecer a Deus vai determinar o lugar o qual Deus está ocupando na tua vida. É fácil a gente entrar nas redes sociais e ver um bocado de crente colocando que está com saudade de cultuar o Senhor. Recebo mensagem direto, não vejo a hora de passar isso tudo para mim voltar para a casa do Senhor, para a gente poder cultuar o Senhor. Para quê? Para tu chegar atrasado do jeito que tu chegava, para tu ir no dia que tu queria, na hora do jeito que tu queria. Hipocrisia. Estes dias Deus ele tem nos dado para fazer uma análise do que estava sendo o nosso culto, de como nós estávamos cultuando o Senhor, qual a importância que o Senhor tinha na nossa vida, qual lugar ele ocupava na nossa vida. Quando eles pegavam o animal de qualquer jeito, ele mostrava a importância que Deus tinha para ele. Sabe o que é isso aqui? Fala de preparação para o culto. Preparação para o momento de adoração. Preparação para o culto. Um momento como hoje, tão esperado. A gente espera chegar à noite para a gente poder cultuar e adorar o Senhor. Mas como foi que tu se preparou para este momento? Como nos preparamos para oferecer ao Senhor, para cultuar o Senhor? Aleluia. Eles haviam perdido a sensibilidade para oferecer o culto a Deus. Aleluia. Nem as autoridades, escute isso. Nem as autoridades humanas, ele vai falar. Deus ele vai dizer, pega isso aí que tu está me oferecendo e dá para o governador. Pega isso que tu está me oferecendo e dá para o príncipe. Pega isso que tu está me oferecendo e oferece aí às autoridades humanas que tu tem na terra, para ver se eles vão ao menos te receber, para ver se eles vão aceitar isso que vocês estão oferecendo. Se as autoridades humanas não receberiam, quanto mais o nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós, que tem suprido a nossa necessidade, que mesmo em meio à pandemia, às crises, Deus ele tem nos fortalecido, nos enchido da sua graça, nos encorajado a cada dia. Se as autoridades humanas, Deus está dizendo, não recebe, quanto mais Ele. Aleluia. Um culto deficiente não atrai a resposta de Deus. Um culto deficiente não atrai a resposta do Senhor. Aleluia. Muitas vezes, nós líderes, nós pastores, líderes, algumas vezes somos taxados, né, como pelos nossos liderados, tá? Como alguém que fosse radical nas cobranças. Mas a verdade é que nós temos que ter a sensibilidade do que nós estamos oferecendo a Deus. Porque as coisas, quando são do nosso interesse, quando nos importam, nós passamos o dia todo nos preparando. Você vai fazer o aniversário do seu filho de 1 ano, o aniversário da sua filha de 15 anos, você se prepara aí anos de antecedência. O seu aniversário do seu filho de 1 ano, você desde o nascimento vai começar a preparar o aniversário de 1 ano. O aniversário de 15 anos da filha, já começa anos de antecedência, começar a preparar. A preparar para quê? Para que tudo ocorra bem.
para que tudo saia de maneira satisfatória, para que tudo seja agradável, para que não haja nenhum imprevisto. Mas quando as coisas para Deus, nós fazemos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso se a gente tiver tempo, porque tanto faz como tanto fez. Era assim que nós estávamos tratando as coisas de Deus. Era desta forma, era desta maneira que nós estávamos cultuando ao Senhor, não dando a Ele a importância devida, não honrando e não respeitando, profanando o sagrado, cultuando de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem haver preparação nenhuma. E um culto defeituoso não atrai a resposta de Deus. Não foi assim com Caim? A palavra de Deus vai dizer que Abel ofereceu das suas primícias. Abel oferece das suas primícias a Deus. A Bíblia vai dizer que Caim também ofereceu sacrifício a Deus, sim ou não? Caim ofereceu sacrifício a Deus. O problema, a diferença do culto de Caim e Abel, é que a Bíblia diz que Abel cultuou o Senhor com as suas primícias. A Bíblia vai dizer que Caim, ao passar dos dias, eita Jesus da glória, ao passar dos dias, Caim estava mostrando o lugar que Deus havia na sua vida, a importância que Deus tinha na sua vida. Veja a diferença. Abel com as primícias, ele oferece a Deus, ele cultua a Deus. Caim não, Caim esperou os passar dos dias. Se sobrar tempo, eu cultuo ao Senhor. Se sobrar alguma coisa aqui, eu vou ajudar, eu vou dar para Deus. Se sobrar, se tiver, não havia preocupação nenhuma de oferecer a Deus aquilo que era melhor, as primícias. Foi por isso que Deus rejeitou o culto de Caim, porque foi um culto oferecido de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se Deus não tivesse importância nenhuma. Glória. Versículo 10. Está com quanto tempo aí, Gil? Entendi não, falta 35. Está com 35? Falta 8 minutos para acabar? Jesus da glória, corre para cá. Eita Jesus. Acho que nós vamos passar, viu? Qualquer coisa no Instagram, se cair, você depois volte aí e coloque de novo, tá certo? Porque eu quero entregar tudo que Deus me deu, eu quero entregar a você esta noite. Aleluia. Eu quero ler aqui o versículo 10, eu já fiz a leitura. Tá? Mas eu vou fazer a leitura do versículo 10 aqui para você, na versão Bíblia King James, tá certo? Para que você possa entender e compreender aquilo que Deus ele está falando. Eu disse para você no início que eu me espantei quando eu li esse texto aqui sagrado. Eu me espantei, e agora você vai entender e compreender porque que eu me espantei. O versículo 10, o Senhor vai dizer: se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, eita Deus, assim, ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, eu não tenho em vós o menor prazer. E o Senhor vai dizer: e eu não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Jesus, tem misericórdia de nós. Olha o que Deus está falando, irmão. Se tivesse alguém entre vocês que fechasse as portas do templo, para que o fogo do meu altar não fosse aceso inutilmente. Você sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que ele já tinha falado através do profeta Isaías, através de Jeremias. Ele está dizendo que as vossas assembleias solenes,
Os vossos cultos, as vossas reuniões são desprezíveis. O culto que vocês estiveram oferecendo até hoje era um culto que não agradava a Deus, porque Deus ele não estava recebendo a importância devida. Deus estava sendo colocado de lado. Era homens buscando visibilidade, pessoas dentro da igreja brigando por posição, por cargos. Hipocrisia, mentira, engano, prostituição, lascívia, tudo em cima do altar. Dentre o povo já não havia pessoas desejosas de servir a Deus, pessoas hipócritas, religiosas, colocando sobre a mesa do Senhor o pão imundo, oferecendo a Deus animais defeituosos. E o Senhor diz: se tivesse alguém que fechasse as portas do templo, pelo menos o fogo do altar não seria aceso inutilmente. Eita Jesus. E o Senhor vai dizer: afinal, eu não tenho prazer nenhum em vocês. Meu Deus, isso é forte demais. Isso é forte demais. A gente prega isso, a gente sabe que tem pessoas que olham e acham a gente radical. Mas o evangelho não é radical. Jesus morrer na cruz, crucificado, para me salvar, isso não é uma atitude radical. O Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele o qual João vai dizer: no princípio eu estava com Deus, e nada do que foi feito sem Ele. Aquele o qual a palavra de Deus vai dizer que tudo é dele, por Ele e para Ele. Aleluia. O Rei da Glória. Aleluia. Ele desceu do trono da sua glória. Ele se fez carne, tomou forma de servo, se humilhou. Aleluia. Foi rejeitado, desprezado, caluniado, crucificado. Eita Jesus. Isso não é uma atitude radical? Deus ele diz: eu não tenho prazer em vocês. É tempo de nós avaliarmos os nossos cultos. É tempo de nós avaliarmos aquilo que nós estávamos fazendo. É tempo de nós prestarmos atenção naquilo que verdadeiramente é importante. Nós temos percebido durante esses dias que nós podemos viver sem muita coisa que nós achávamos que era essencial, que era necessário. Nós temos aprendido que nós podemos viver sem estas coisas. E temos percebido que nós só não podemos viver sem a presença de Deus. Aleluia. Para finalizar, Deus, Ele não tem prazer em quem oferece um culto sem amor, um culto deficiente. Deus, Ele não precisa do nosso culto, entenda isso. Ele não tem prazer em quem oferece um culto de qualquer jeito, de qualquer maneira, que oferece um culto sem amor, um culto sem obediência. Aquilo que nós oferecemos a Deus tem que ter, sacrifício. Aquilo que nós oferecemos a Deus, se não houver sacrifício, não é culto. Tem que ser algo importante. Tem que tirar de nós tempo, tem que tirar de nós tempo.
tem que tirar de nós coisas que para nós parecem ser preciosas. O culto oferecido a Deus, aquilo que nós temos oferecido a Deus, exige esse tipo de sacrifício, de renúncia, exige que eu venha abrir mão, deixar algumas coisas que aparentemente são essenciais de lado, para que eu verdadeiramente possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Exige de nós coragem. Deus, Ele não precisa do nosso culto. Deus, Ele não precisa do teu culto. Se tu cultuar o Senhor, aleluia, Ele é Deus. Se tu não cultuar o Senhor, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele não precisa que nós venhamos cultuar Ele para Ele ser Deus. Na verdade, somos nós que necessitamos cultuar o Senhor para que nós venhamos ter vida. Glória. E Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe daqueles que estão no culto, mas que não têm prazer em estar. Deus, Ele conhece, Ele sabe aquelas pessoas que acham inútil, acham sem sentido estar no culto. Deus, Ele conhece. É isso que Deus, Ele está falando com este povo. O Senhor, Ele chama de enganador. Escute, o Senhor chama de enganador e Ele chama de maldito aquele que pode oferecer ao Senhor um culto com qualidade, mas oferece um culto defeituoso. O Senhor chama de maldito, de enganador, aquele que pode oferecer algo com qualidade a Ele, mas oferece qualquer coisa, qualquer jeito. Se sobrar tempo, se eu tiver tempo, se eu puder. Deus, por muito tempo foi deixado de lado, por muito tempo foi ignorado. Aleluia. Eu acredito que esses dias Ele tem nos dado este devido tempo para examinarmos, para que a gente possa analisar o culto que nós temos oferecido ao Senhor e voltar a oferecer a Deus um culto agradável, sacrifício de louvor, aleluia. Voltarmos a adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vamos louvar o Senhor nesse instante. Eu quero pedir a você que tem nos acompanhado, aleluia. Esta palavra aqui é para crente, viu? Esta palavra aqui são para pessoas crentes, para crente que está afastado, para crente que são praticantes, que continuavam indo para a casa do Senhor antes da pandemia, é para crente. Isso aqui é um raio-x, aleluia, isso aqui é profético. Isto é um raio-x do que estava sendo os cultos. Isso aqui é o raio-x daquilo que estavam oferecendo a Deus até hoje. Hoje você pode mudar isso. Hoje, a partir de hoje, pode ser diferente. Aleluia. Isso aqui, esta noite, é um raio-x, aleluia, do culto que você oferecia ao Senhor. Por isso nós vamos louvar o Senhor. E eu quero pedir a você que nos acompanha, você que está afastado da presença do Senhor e deseja reconciliar-se, eu quero orar pela tua vida. Durante o momento que nós estivermos louvando, você procura aí, coloca uma mãozinha, acena, diz: eu quero me reconciliar esta noite. Nós estaremos orando por você. Você que nos acompanha, eu, pastor, não sou crente, mas eu estou acompanhando a live, eu desejo aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Você nos deu um sinal aí, sinaliza aí, que o Nil vai informar e a gente vai estar orando por você. Mas agora entenda, não perca a oportunidade que Deus está te dando esta noite. O Senhor aqui, Ele fez um raio-x de muitas pessoas esta noite, de como o culto a Ele estava sendo oferecido.
Ele está dizendo a muitas pessoas: eu te conheço, eu sei. Quantas vezes tu estava na casa do Senhor sem prazer, sem alegria. O Senhor está dizendo que conhece o teu culto. Quantas vezes tu podia oferecer algo bem melhor e ofereceu o que restava a Ele. O Senhor, Ele sabe qual lugar Ele ocupa na tua vida. Ele sabe quantas vezes você o trocou por uma outra programação, por um outro entretenimento. Ele sabe quantas vezes tu o rejeitou. Ele sabe quantas vezes tu veio para a igreja achando inútil, achando besteira. E o Senhor tem causado um rebuliço. Olha o que ele fala no versículo 10, irmão. Aleluia. Ah, se tivesse alguém que fechasse as portas do templo, somente assim o fogo do meu altar não seria aceso inutilmente. As pessoas estavam se reunindo, aparentemente no nome do Senhor, aparentemente para culto ao Senhor. A verdade é que muitos estavam apenas envolvidos por uma religiosidade vazia, sem espiritualidade. E esta noite o Senhor nos alerta e nos chama a atenção para um verdadeiro culto, aleluia, para oferecer ao Senhor um culto agradável. Louve ao Senhor nesta noite, ofereça aí, aleluia, na sua casa, ofereça nesta noite um culto agradável, sacrifício de louvor. E se você sentir no coração, se você reconhece que os teus cultos, aleluia, poderiam ter sido bem melhores, aleluia, nos dá um sinal que a gente vai orar pela tua vida esta noite. Aleluia.